Boa noite. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelo canal do Centro Espírita Regeneração. Nós vamos dar início à palestra. Todas as noites de segunda-feira, exceto a última do mês, estamos fazendo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós temos uma companheira que irá falar para nós pela primeira vez. O nome dela é Enir, do Grupo Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz de Petrópolis. Enir, seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer a sua presença, que esse seja o início de um laço afetivo entre a nossa casa e a sua casa. Nós vamos então iniciar com a leitura do livro Ideal Espírita, seguido da prece inicial, e essa tarefa será o nosso companheiro Leandro, que fará para nós essa noite. Leitura do livro Ideal Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Capítulo 53, em casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a feição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a pontadas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar carinhos e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorria para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Emmanuel. Jesus, amado Mestre, aqui estamos reunidos na tua presença, em nome de Deus, para auir novas forças para as nossas lutas diárias e para a nossa missão em nossos lares e também em qualquer lugar em que a nossa presença seja solicitada. Rogamos aos bons espíritos que habitam esta casa, que iluminem a cada um de nós e também a cada lar que está aqui representado também
na pessoa de cada espectador que está neste momento assistindo esse vídeo no canal do Centro Espírita Regeneração. Ilumine e inspire a nossa irmã Eni para que ela possa nos transmitir as palavras que precisamos ouvir na noite de hoje. Que possamos sair daqui, Senhor, melhor do que quando aqui adentramos. Muito obrigado, Jesus, por estas palavras deste livro que caíram como bálsamo no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, amigos, irmãos. Com muita alegria que me encontro aqui essa noite, agradecendo a oportunidade do trabalho, como vocês viram aí na tela, parabenizando a todos os trabalhadores por esses 100 anos de trabalho, de serviço ao Cristo, desejando a vocês muita força, fé, coragem, perseverança, para que vocês possam sempre dar continuidade a esse trabalho de vocês. Bom, um assunto nosso essa noite, que nós vamos conversar aqui um pouco, ele é intitulado Os Bons Espíritas, que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 17, e que é intitulado esse capítulo de Sede Perfeitos. Um capítulo muito interessante, como todos os outros do Evangelho, pelo menos para mim, é uma maravilha o Evangelho. O Evangelho ele é todo didático, né? Ele vem, capítulo após capítulo, ele vem se complementando, ele vem reforçando todos os processos de conhecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo dentro dos nossos corações. O capítulo que vai estar o tema específico nosso dessa noite é o capítulo de número 17, mas vou voltar só para mostrar como os capítulos eles se encadeiam. O 16 Não se pode servir a Deus e a mamão. É um capítulo que vai falar de uma passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, uma passagem onde Jesus afirma para nós que nós não temos como servir dois senhores. Não podemos fazer isso de forma alguma, porque Jesus disse, você vai agradar a um e vai desagradar ao outro. Esse capítulo, então, o de número 16, que antecede a nossa conversa dessa noite, ele vai estar falando de valores, mostrando para nós que nós precisamos escolher qual valor nós vamos eleger na nossa vida para investir todo o nosso projeto existencial em cima desses valores e também realizarmos as nossas escolhas embasadas nesses valores, porque todas as nossas escolhas elas têm por base algum valor. Então, em seguida, quando o Evangelho vai abordar o capítulo 17, ele vai falar sede perfeitos, ele acredita que a gente já está ajuizado e sabendo qual é o valor que a gente escolheu para direcionar os nossos processos evolutivos. Porque Deus e Mamão significa o poder temporário e o poder atemporal, o ter e o ser. Então, acreditando que a gente optou pelo melhor, que é o ser e não o ter, ele vai começar então a trazer para nós uma série de colocações nesse capítulo Sede Perfeito, que eu digo que é um tratado para todos nós de como nós vamos poder desenvolver o ser. Porque é muito difícil para nós ainda sermos, dentro desse contexto, desse mundo material que nós estamos vivenciando, onde o ter e o parecer ser é o que está em voga e não o ser, né? Então, é um capítulo que vai trazer para a gente uma série de ensinamentos para que nós possamos reforçar esses valores que a traça e o ferrugem não corrompe, que o tempo não leva, e também que são valores, únicos valores, que nós vamos poder levar para a pátria espiritual. Porque tudo aqui que nós estamos vivendo nessa dimensão, dentro dessa horizontalidade, que significa o ter, nós não vamos levar. Nós não vamos levar esse corpo, nós não vamos levar a casa onde nós estamos morando,
nós não vamos levar as titulações que adquirimos durante toda essa existência, nós não vamos levar nada disso. O que nós vamos levar? A inteligência que nós tivermos conseguido desenvolver, a moralidade, né, inseridos sentimentos que poderão ser nobres ou não nobres, e é isso que nós vamos levar, a nossa consciência tranquila ou a nossa consciência perturbada. O resto tudo vai ficar por aí, vai ficar para trás. Então, esse mundo que a gente vive aqui, que é o mundo da horizontalidade, do ter, do mamão, esse mundo vai ficar para trás. Nós só vamos levar os valores que nós conseguirmos adquirir nessa atual existência. Então, isso já é uma reflexão para a gente essa noite. Para a gente entrar nesse item que é intitulado Os Bons Espíritas, eu vou pedir a permissão para a gente entrar só no iniciozinho do item anterior, que é o homem de bem, para a gente poder dar seguimento, porque uma coisa está atrelada à outra, né? Aqueles que vêm seguindo as palestras aí de vocês toda segunda-feira vão ter oportunidade de ver. Outros colegas já fizeram esse capítulo, mas só fazendo uma pequena lembrança, quando o Kardec, lá no capítulo 17, esse que nós estamos abordando essa noite, mas com o item Os Bons Espíritas, o item anterior fala o homem de bem, que é o item 3. Ele fala assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Lembrando para nós, fazendo uma lembrança, uma releitura, né, da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde vão estar falando das leis morais, relembrando para a gente que a justiça de Deus, ela é apoiada, ela fica na base do amor. E é extremamente importante a gente relembrar isso. Toda a base da justiça de Deus, ela repousa no amor e na caridade, que é o amor em ação. Lembrando que o amor de Deus é um amor que nós não entendemos, porque, como diz o Espírito Lázaro, lá também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no início éramos somente instintos, quanto mais corrompidos e avançados sensações, e quanto mais instruídos e depurados, nós temos o sentimento. E o sentimento nobre, o maior sentimento que nós podemos alentar em nossos corações é o sentimento do amor. Mas o Espírito Lázaro, no Evangelho, quando ele fala sobre esse item, ele mostra para a gente que o nosso amor ele vai sofrer evolução. No início é um amor instintivo, onde a gente se busca para tão somente se sentir protegido, colhido, acolhido e poder sobreviver fisicamente. Mas ele diz que o segundo estágio de um amor, que é o amor-sensação, é um amor de trocas, de barganhas. E para finalmente nós alcançarmos um patamar mais evolutivo, que é o amor incondicional. Esse amor que Deus tem por todos nós. Porque se nós formos pensar de tudo que nós fazemos, nós não merecemos muito ser amados. Mas o amor incondicional é aquele que ama e pronto. Ele não exige condições de perfeições ou determinados requisitos para amar. Então, o amor de Deus, que ainda, para a grande maioria de nós, espíritos imperfeitos, pelo menos falo por mim, nós ainda temos uma dificuldade de entender o amor de Deus, porque, em geral, o nosso amor aqui ainda é um amor de trocas, é um amor de sensação, é um amor de barganha, de prazer, de dor, onde a gente foge da dor e vive na busca desenfreada e cega do prazer. A gente ainda não consegue entender o amor de Deus. Mas então, esse amor de Deus que está lá, que vige nas suas leis, é a base de toda a justiça de Deus. Por isso que a gente diz que as leis de Deus, elas são misericordiosas, diferente da nossa. Bom, e aí a gente vai perguntar, né? Onde esta lei de Deus, que repousa na base, cuja base é o amor, onde elas devem começar a ser trabalhadas por todos nós? Onde será que ela deve? Porque, em geral, a gente por uma grande maioria de nós, ainda estar no amor de condição, a gente está sempre esperando que o outro faça aquilo que a gente quer receber. Mas a gente sabe que essas leis,
elas devem começar a viger e, ao mesmo tempo, a serem desenvolvidas dentro do nosso mundo interior. É aqui que tudo começa, é dentro de nós. É aqui, exatamente aqui. Até porque a gente só pode dar o que tem e só pode exigir daquilo que trabalhou para merecer ter ou para merecer ser. Então a gente tem que entender que todas essas leis, essa proposta divina, é começar tudo dentro de nós. Por isso que um dos objetivos da doutrina dos espíritos é a evolução, a transformação moral do homem. Então tudo começa no autoconhecimento e na reforma íntima. Vira e mexe a gente fala a mesma coisa, mas é importante a gente relembrar que tudo começa aqui. A gente quer transformar o mundo, começa dentro de nós, a transformação tem que estar dentro de nós. A gente quer receber mais amor das pessoas e do mundo, pois então comece você a ser uma pessoa mais amorosa, mais leal, mais misericordiosa, mais paciente, mais justa. E aí você vai ver que o mundo ao seu redor vai começar a ser transformado. Nós transformamos o mundo a partir de nós mesmos. Tudo começa no nosso mundo interior. Então a gente já vai vendo, né, essa questão do nosso comportamento. O comportamento interno, esse comportamento externo. Porque ser bons espíritas é começar a ter um comportamento interior diferenciado. É fazer com que estas leis de Deus comecem a viger dentro de nós, em primeira mão. É aqui que ela tem que começar. Mas o nosso comportamento externo vai mostrar e vai estar falando muito se nós estamos vivendo essas leis de Deus ou não. E aí eu trouxe uma passagem do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na conclusão, item 9. É uma conclusão que é dada por Santo Agostinho, muito importante para todos nós, que eu vou ler para vocês textualmente um determinado ponto dessa passagem, lembrando que está aí para arquivado, vai ficar arquivado, né, no nosso vídeo. É na conclusão do Livro dos Espíritos, item 9, onde Santo Agostinho, dentre muitos ensinamentos que vai deixar para todos nós, ele também vai relembrar um pouco do comportamento do verdadeiro espírita da sociedade, já que a gente viu que o comportamento interno deve ser de tentar viver as leis de Deus dentro de nós o tempo todo. E aí eu vou fazer essa leitura porque ela é muito oportuna para o momento em que nós estamos vivendo. Esse momento de pandemia, mas também esse momento de crise no nosso Brasil. Santo Agostinho começa assim: jamais, jamais, os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses são prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que estes lhe indicou para chegarem até ele. Então é um momento de muita reflexão. Os bons espíritas têm que ser aqueles que vão levantar a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o modelo e guia da humanidade, conforme 625, essa questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, quando nós quisermos saber se nós estamos no caminho traçado, deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos saber se o nosso comportamento está pautado naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou.
Então, tudo aquilo que sair da base do amor, da caridade, da mansuetude, da misericórdia, da humildade, vai estar fora do caminho de Jesus. Então, não pode estar vindo de um bom espírito, de um bom espírita, daquele que se diz cristão. Então, isso é só uma chamada para a gente começar a pensar dos nossos comportamentos hoje, na sociedade, nas redes sociais, na mídia de uma forma geral. Como a gente tem se comportado, não só a nível do nosso lar, do nosso âmbito de trabalho, mas também e principalmente a nível das redes sociais, onde muitas vezes os nossos comportamentos, as nossas posições vão reforçar um grande número de pessoas. Reforçar decisões e mudanças de posturas. Então é isso que a gente precisa entender, que ser bom espírita é ser o homem de bem, é ser um cristão, é vivenciar a mensagem deixada pelo Mestre Jesus. E a gente precisa hoje, mais do que nunca, fazer essa reflexão. Conta uma lenda que uma certa noite, um velho índio falou ao seu neto sobre o combate que acontece dentro das pessoas. E aí, esse velho índio virou-se para o neto e disse: a batalha é entre dois lobos que vivem dentro de todos nós. Um é mau, é a raiva, é a inveja, é o ciúme, é a tristeza, é o desgosto, é a cobiça, é a arrogância, é a mentira, é o orgulho falso, é a superioridade, é a vivência da consciência egóica. O outro é bom, é a alegria, é a fraternidade, é a paz, é a esperança, é a serenidade, é a humildade, a benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão, a fé. E o neto pensou nessa luta que é travada dentro dos homens, dentro do seu coração, e perguntou assim ao avô: qual lobo vence, vovô? E aí o velho índio respondeu: aquele que você alimentar. Dando prosseguimento ao Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que os bons espíritas, bem compreendido, como deixou lá a mensagem Kardec para todos nós, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Então, não é só uma coisa racional, mas é algo que o coração está envolvido. Coração e razão estão unidos entre si. Então, eu vou ler de novo. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Quais são os acima expostos? É a vivência do homem de bem, que vocês vão lá no Evangelho, vão ler ou vão assistir a palestra, a última palestra aqui da casa, que caracteriza um verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. Então, os bons espíritas, ser bons espíritas é ser homem de bem. Ser homem de bem é vivenciar as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Por isso que nós temos que mergulhar dentro de nós mesmos. Limpar esse terreno cheio de entulho, de matos, de pedras, que se chama a nossa consciência egóica, que está repleta, portanto, de orgulho e egoísmo. Então, retirar todas essas tralhas que foram acumuladas e ali jogadas pelo orgulho e egoísmo, para que nós possamos enxergar as leis de Deus, mas não só enxergar, porque ele diz compreendido e sentido. É preciso que essas leis, elas sejam vividas no nosso cotidiano, com aqueles que estão mais próximos de nós, que muitas vezes representam motivos de preocupação, de dificuldade de convivência. Porque quem ainda não tem, porque isso aqui ainda é um planeta de provas e expiações,
Quem aqui não tem alguém, um desafeto que é difícil a convivência? Então, a prática é ali. É fácil praticar o bem com quem é bom, mas é muito difícil ser bom, ser humano, ser misericordioso, ser amoroso, compreensivo com aqueles que não comungam as mesmas ideias que a gente, que muitas vezes nos desrespeitam, que muitas vezes são motivos dos nossos sofrimentos aqui na Terra. Com esses é a dificuldade de nós sermos bons. Ser bom com quem já é fácil, é muito fácil. Então, a primeira, logo no início, né, os espíritos nos informam que ser um bom espírita é ser um homem de bem, aquele que pratica o seu potencial máximo, a lei de Deus, na sua compreensão maior e possível, é a prática da vivência das leis de Deus. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, ainda estimulando um pouquinho mais essa questão, Kardec pergunta assim: como se pode distinguir o bem do mal? Essa é uma pergunta que a gente faz constantemente. E a resposta dos espíritos é complexa e difícil de ser entendida. Responde assim: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-lo. Então, cada vez que agimos por egoísmo, nós estamos fazendo o quê? Infringindo as leis de Deus. Cada vez que nós agimos pensando e embasado tão somente, né, em nós mesmos, nos nossos interesses pessoais, na nossa vida pessoal, a gente está agindo com orgulho, com egoísmo, e a gente está se afastando das leis de Deus. Kardec deu a definição de mal lá no livro A Gênese, outra obra básica maravilhosa, onde ele fala assim: o mal é a ausência do bem. E a gente fica assim: gente, isso é muito complexo, porque isso é muito filosófico. É muito filosófico. Mas aí a gente tem como desempatar um pouquinho essa filosofia. A gente tem que fazer, né, seguir a maiêutica de Sócrates e Platão, a maiêutica socrática. A gente faz a pergunta assim: quando é que o bem está ausente dentro de mim? E a própria Gênesis tem a resposta. O bem está ausente de mim quando eu ignoro ou por omissão. E o problema é quando é por omissão. Porque na omissão a gente sabe, mas a gente optou e escolheu por mamão, que foi nossa conversinha lá do início, a gente falou um pouquinho sobre mamão. Então, toda vez que a gente quer saber se a gente está fora, será que eu estou fora das leis de Deus? Né? Como é que é isso? Como é que eu vou entender assim? Estou fora das leis de Deus? Eu tenho que voltar para uma passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde Jesus diz assim: vede o que quereis que vos fizessem, ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Então, toda vez que eu quero saber se eu estou pautada no caminho do bem, das leis de Deus, se eu tenho alguma dúvida, é só eu inverter a posição. Me colocar no lugar daquele que eu vou dar uma resposta, ou eu vou ter um comportamento A ou B em relação àquela pessoa, me posicionar lá e pensar: eu gostaria de que tivessem este comportamento, esta fala, esse discurso para comigo, esse sentimento para comigo. Se a resposta for não, eu não gostaria, então não faz. Então não faz. Não faz porque o nosso comportamento, ele é regido, ele é regulado pela lei de ação e reação. Aquilo que eu dou à vida, eu vou receber em contrapartida. Então é preciso que eu comece a pensar seriamente nesse meu comportamento. Por quê, Emir? Porque o nosso mundo de provas e expiações, ele está a cada dia que passa mais próximo de um mundo de regeneração, onde não vai comportar mais as expiações. Provações, sim. Isso está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Provações, sim. Expiações, não. Então, a cada vez que eu me afasto mais e mais das leis do Pai, mais difícil vai ser eu conseguir ficar aqui nesse planeta de regeneração. Porque mais complicações eu vou trazer para a minha existência.
Ainda falando do mal, porque a gente está falando do homem, o homem de bem, né? Eu vou contar uma história que está lá no livro de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor, capítulo 14, intitulado Dualidade do Bem e do Mal. É um koan. Eu peço a vocês que, por ser algo oriental, que vocês prestem muita atenção, porque quando eu acabar de contar, eu não vou falar não vou botar uma vírgula nem um ponto além desses ensinamentos, porque senão eu vou usar a minha razão e vou destruir tudo. Porque como é um pensamento de síntese, a gente não deve fazer isso. Então, preste atenção na história, deem bastante atenção, levem ela para dentro do coração de vocês. Diz assim, que um velho koan zen budista narra que um homem muito avarento recebeu oportunamente a visita de um mestre. O sábio, depois de saudá-lo, perguntou-lhe: se eu fechar a minha mão para todo sempre, não a abrindo nunca, como te parecerá? Perguntou o sábio então para o avarento. O avarento respondeu sem titubear: deformada, porque se eu fechar minha mão para sempre, ela vai me parecer deformada. Muito bem, prosseguiu o interlocutor, o sábio, né? E aí o sábio fez outra pergunta para ele. E se eu abrir a minha mão para sempre, como a verás? E o avarento respondeu: igualmente deformada. O homem nobre concluiu informando-o: se entenderes isso, será um rico, feliz. Depois que se foi o anfitrião, começou a meditar, o avarento, né? E a partir daí passou a repartir com os necessitados tudo aquilo que lhe parecia excedente, tornando-se generoso. Os bons espíritas, item 4 ainda, Kardec coloca assim: o espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam o vacilo. Então, a doutrina dos espíritos não instituiu nenhuma nova moral. Ela veio apenas reforçar e abrir mais os nossos horizontes para que nós pudéssemos entender com mais amplitude e mais profundidade os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou para nós todos os ensinos necessários para nós nos moralizarmos aqui, enquanto encarnados, e também enquanto desencarnados, mas principalmente aqui, onde passamos as provas e expiações necessárias para podermos subir na hierarquia da escala dos espíritos. Então, toda vez que a gente tiver dúvidas, novamente, além de nos colocarmos no lugar do outro, como propunha o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós devemos também pensar assim: isso que eu estou fazendo, Jesus aprovaria? É uma outra coisa boa que a gente deveria estar se perguntando. Então, o Espiritismo não instituiu nenhuma nova moral. Ele apenas aprofundou e abriu mais os horizontes do entendimento dos ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, facilitando o entendimento intelectual, mas também a prática, que deve estar aqui, deve vir para o nosso coração, que não basta entender, precisa ser vivenciada. E aí, isso, sem dúvida nenhuma, vai abrir os campos da nossa fé inabalável, porque nós vamos compreender que somos espíritos imortais, nós nunca deixaremos de viver. E que nosso Pai é um Pai onipotente, onipresente, onisciente. Não existe nada que Deus não tenha solução. Então, por que não ter uma fé inabalável? Né? Por que não ter uma fé inabalável? E aí a mensagem continua. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou se os aprendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribui isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, nenhuma falta de clareza da doutrina. A doutrina não tem alegorias, não tem figuras que possam representar ou dar falsas interpretações. A doutrina dos espíritos é uma doutrina super clara, super clara. Não vai ter como a gente desencarnar e chegarmos lá na espiritualidade e falar assim: ué, mas eu não entendi.
Não tem como a gente não entender. Está escrito, está ali, está claro como a luz do dia. E aí não teremos argumentos para dizer que nós não sabíamos. Porque a doutrina dos espíritos, ela é muito clara. Ela está ao alcance de todos para poder entender. Então, a gente sabe que muitos preferem ficar fixados nas manifestações, porque as manifestações mediúnicas, elas são muito interessantes, verdadeiramente. Mas elas acontecem para nós retirarmos de lá um ensinamento moral, e não para nós ficarmos presos às manifestações e tão somente ficarmos maravilhados e encantados com o fenômeno. O fenômeno que existe dentro da manifestação dos espíritos visa nos levar a uma profunda reflexão para que os valores morais possam desabrochar, serem mais entendidos e vivenciados por todos nós. E aí vamos lá. Então a gente já vai vendo que o caminho de aprendizado das leis de Deus, que são tão importantes para nós sermos bons espíritas, ela começa aqui, no racional, sem sombra de dúvidas, no saber, no entrar em contato, sem sombra de dúvidas. Mas todo conhecimento não pode ficar só aqui. Os conhecimentos morais, eles têm que entrar pela razão, serem levados até o nosso coração, para que nós possamos sentir essas verdades dentro de nós. E só há um jeito de sentir essas verdades, elevar essas leis, esses conteúdos para dentro de nós e fazer uma revolução no nosso mundo interno. Ou seja, nos modificar, e modificar promove incômodo, promove dor. É difícil? É difícil. Se fosse fácil, a gente só tinha uma encarnação. Por ser tão difícil, Deus nos conferiu outras oportunidades. Nos conferirá ainda outras oportunidades. Mas a verdade, ela tem que ser levada para dentro. E tem que servir para mudar o nosso mundo interior. Para fazer com que esta luz do conhecimento possa clarear as sombras das nossas emoções e que nós possamos mudar os nossos sentimentos, educar os nossos sentimentos. Porque são só assim, educados, mexidos por dentro por essa lei de Deus, é que nós vamos poder exteriorizá-la, ou seja, viver, praticá-la. Porque ninguém pode praticar ou viver ou dar ao mundo aquilo que não possui. Por isso que eu disse para vocês, vocês querem um mundo mais amoroso? Traga o amor para dentro de vocês. Ilumine com esta luz do amor o mundo interno, transforme os seus sentimentos negativos em sentimentos mais elevados, para que este amor, saindo por vocês e por nós, ele possa verdadeiramente transformar o mundo ao nosso redor. Essa é a única forma que nós temos de transformar e de mudar o mundo. Nós estamos por alguns minutos, tão somente, e eu vou chegar nos nossos finais aqui. Bem, nós falamos de viver as leis de Deus, de como a gente consegue levá-la para dentro de nós e vivenciá-la. Talvez muitos de nós, quando a gente entrou em contato com a doutrina dos espíritos, a gente teve dificuldades para levar para dentro de nós, mudar o nosso mundo. Mas tem uma frase do Evangelho que ela é muito interessante, muito importante até para nos encher de esperanças e alimentar a nossa perseverança para a gente não desistir nunca de tentar melhorar, de mudar todos os dias da nossa vida. Essa frase está nesse mesmo capítulo, nesse mesmo item proposto essa noite, que são os bons espíritas, está lá no final desse item, e ela fala assim, é muito conhecida por todos nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então é com esta frase que eu termino essa noite. Nós seremos reconhecidos pela nossa transformação moral, pelo esforço em que a gente vai empregar, um esforço que muitas vezes só a gente que sabe que está empregando, mas que é um esforço muito importante
Tem a passagem de João que diz assim: reconhecerão os meus discípulos por muito se amarem. Esse amor, esse reconhecimento só vem pela transformação e pelo esforço perseverante em domar as nossas más inclinações. Então não vamos desistir, não. Vamos tentar viver a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje ainda, porque com certeza ainda, antes do final dessa noite, nós ainda teremos muitos momentos para poder botar em prática as leis de Deus. E amanhã, um novo dia, podemos fazer muitas correções do dia de hoje, dos outros dias, e dar seguimento à nossa vida, ampliando cada vez mais o bem dentro de nós e o bem ao nosso redor. Essa era a mensagem dessa noite. Gratidão eterna por me ouvirem até este momento de agora. Gratidão a todos os trabalhadores dessa casa. Desejo a todos vocês que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo continue a permear todos os trabalhos de vocês e a vida de vocês. Muito obrigada a todos, uma boa noite. E nós é que queremos agradecer pelas suas palavras, pela sua presença, pela sua simpatia, assim, que se mostra tão naturalmente, é marcante em você. Muito obrigada, que você possa retornar, que possamos estreitar os laços fraternais, que são da doutrina espírita, né? Que nos envolvem, a todos nós os espíritas. Então, que Jesus te acompanhe. Muito obrigada pelas suas palavras e pela sua presença. Obrigada. Agora, meus queridos irmãos, nós vamos fazer a prece final, agradecendo a Jesus por esses momentos em que passamos aqui, distanciados das nossas atividades do mundo, concentrados nos ensinamentos da doutrina espírita. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta casa que nos acolhe, que nos traz os ensinamentos vindos dos Espíritos para o mundo, que nos faculta o conhecimento da doutrina dos Espíritos. Queremos agradecer as bênçãos recebidas essa noite, aqui mesmo, no nosso Centro Espírita Regeneração, mas principalmente nos lares que nos ouvem, nas famílias que estão recebendo a sua mensagem, Senhor. E pedir que o teu amor nos auxilie na coragem que precisamos desenvolver a fim de ajustar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as tuas palavras da Boa Nova. Agora elucidados pela doutrina dos Espíritos. Fortalece-nos, Jesus, os bons propósitos. Nós queremos ser os bons espíritos, aqueles que exemplificam as lições aprendidas. Que o amor permaneça conosco e que a paz do teu coração generoso permaneça em nossos lares. Que assim possa ser. Em teu nome e em nome de Deus.